E aí eu achei que como foi importante para mim e é importante para algumas pessoas aqui que gostam de arte, também trazer um pouquinho para a família. Quando teve a primeira dia da família aqui na Clearsay, eu trouxe meu pai, que eu não consegui hoje trazer nenhum familiar. Mas da outra vez eu trouxe meu pai. E meu pai, ele só teve acesso à pintura bem quando ele era criança. Quando ele veio e pintou, ele se sentiu tão leve, tão feliz, que eu fiquei muito feliz pelo meu pai, pela vivência que ele teve aqui. Por esse motivo, eu quis trazer essa atividade de pintura para vocês sentirem isso que ele sentiu. Então eu fiquei muito orgulhosa de ter trago ele aqui, até porque ele gostou de conhecer toda a Clearsay, gostou do Pedro, a gente tirou foto junto, Pedro, foi bem legal. E aí ele foi e levou o quadro, ele tem até hoje o quadro nas coisas dele que ele guarda de lembrança. Então por isso que a gente trouxe a Mona para ajudar a gente a pintar. Também não tem o certo e errado na arte, né? Então tudo que sai, não saiu perfeito a pintura dele, mas saiu do jeito que ele quis, né? Então isso que é legal. E é isso, Pedro. Muito. Isso foi uma coisa que me pegou muito forte quando eu comecei a trabalhar com arte e educação. E aí eu me lembrei como a gente deixa de fazer as coisas por conta da vida, né? Então, por exemplo, fazer desenho já no ensino médio não é algo que as pessoas estimulam, né? Você trabalhar com arte é tido como uma coisa infantilizada, né? Por isso que muita da sociedade, das pessoas não valorizam a expressão artística. Muitas vezes as pessoas nunca foram ao museu. Primeiro, existem duas coisas aí. Existe a desvalorização da cultura, da arte, e também existem os muros invisíveis, né? Muitas vezes as pessoas não vão ao museu porque acham que elas não devem ir, que são pessoas específicas que vão. Então eu já quero começar abrindo para vocês, convidando para que vocês visitem sim esses espaços, porque podem ser inspiradores ou até mesmo um momento de respiro do cotidiano, entende? Nem sempre a arte, gente, é arte para relaxar. Às vezes a arte é a expressão de algum momento histórico, político que não é tão legal. E você pode se expressar através da tela. Isso é muito interessante de pensar, e eu estava lendo sobre a Escola de Belas Artes. Ele não foi aprovado. Aí eu fiquei pensando, nossa, será que se ele tivesse conseguido uma carreira artística, ele não teria canalizado isso em tanta coisa ruim depois, posteriormente, né? Porque ele era um fã de pintura. E tem pinturas dele, você pode procurar na internet depois. E aí eu fiquei pensando mesmo na psique, né? Na coisa interior, de não ser aceito, de ser marginalizado, até o que isso faz a pessoa, onde isso leva a pessoa, né? Não precisamos chegar a extremos, tem pessoas que ficam em depressão, não precisa sair matando pessoas porque não conseguiu pintar, não é isso, né? Difíceis, ou que presenciam coisas muito terríveis da sociedade, acabam expressando isso na tela. A gente tem alguns artistas para lembrar, por exemplo, Picasso, que esteve com uma pintura chamada Guernica, na segunda Bienal de Arte Moderna na época de São Paulo, que hoje é arte contemporânea, que está aberta agora, inclusive a Bienal, 23ª, ele pinta a guerra na Espanha, a Guerra Civil Espanhola. Então era uma forma de canalizar todos aqueles sentimentos que estavam dentro dele como espanhol, aquele momento terrível da história do país dele. Então muitas obras de arte, elas contam pra gente o que acontecia naquele período histórico. Tem muita gente que hoje vai no museu e fala, museu contemporâneo. Bagulho é esse, não tô entendendo nada. Tá? O que ela está expressando naquele momento histórico. Às vezes ela pode ser só uma expressão pessoal. E tá bom. Entendeu? Por isso que é importante o que o Pedro falou. Pintem, não pensando em contar uma história para alguém. De repente é só uma coisa que tá dentro de você que você pode canalizar na tela. E não tem que ser algo profissional. Às vezes é só esse momento seu com a tela. O que a gente tem aqui, ó, ao longo dos anos ela foi se modificando, né? Isso aqui é o clássico, né? Você tem o chassi aqui, que é essa parte, e a tela, né? Que às vezes você tem que pintar já com branco aqui para ter um fundo. Tem gente que pinta de marrom para ter um fundo de cor diferente. Esse aqui é o clássico. Ao longo da história a gente vê que a pintura até saiu da tela. Com diversos tamanhos, às vezes usando até tecnologia, luz. Então a pintura ela pode ser várias coisas. O que a gente está usando aqui é o classicão. E tá ótimo também. A tinta de vocês é a tinta guache. Aquarela, guache. As obras que eu vou mostrar aqui para vocês, você vê como não é uma coisa necessariamente
nem ruim nem boa, mas a realidade que acontece ao redor dele, e assim ele canaliza os sentimentos dele. A partir das obras de arte, ele está tendo muito reconhecimento. Ele estava exposto agora no MASP, na exposição Afroatlânticas. Hoje vai abrir uma outra exposição de uma artista também negra, chamada Sônia Gomes, lá no MASP. Então eles estão entrando nesse lugar dos cânones das artes, entendeu? Expressando aquilo do contemporâneo, que é muito interessante. Eu não sei se vocês gostaram da estética, mas vejam aqui, é figurativo, mas não é exatamente da forma que a gente pinta pessoas, né? Às vezes a gente coloca sempre o olhinho, a boquinha, a gente sabe que é uma pessoa aqui, mas não é como a pessoa é na rua. Então o que ele fez? Ele usou a expressão dele, a imaginação dele para pintar como ele vê as pessoas também, às vezes sem olhos, sem identidade, né? Então é uma coisa que também vou deixar ali para que vocês façam. Não vou entrar tá? Então é um conjunto de obras não só dele, mas também de artistas modernos. E é bem interessante de vocês verem. O Lazare Segal, como muitos artistas do século XX, vinha fugido para o Brasil, muitos também foram para o México, de guerras que aconteciam na Europa. Hoje a Europa é aquela coisa maravilhosa, mas ela já esteve destruída, tá? Em algum momento, e muitas pessoas vieram para cá, artistas inclusive. Ele, no caso, é da Lituânia, que durante muito tempo foi da Rússia, foi perseguido, ele carregava essa história da diáspora, ele teve que sair de lá por conta do antissemitismo, que é o ódio ao judeu. Então ele vai lá e faz o quê, ó, gente? Vocês estão vendo aqui que é uma coisa meio caótica, não é uma coisa que te traz paz, não é um tipo de coisa que você colocaria na sala da sua casa, entendeu? É uma pintura histórica mesmo, né? Não histórica, mas traz uma leitura da história que não é, seja para um trabalhador cerebral, para um empresário ou um artista das letras, por exemplo, um lenitivo, um calmante cerebral, algo como uma boa poltrona para se repousar das fadigas. O que ele quer dizer? Falei lá do Maxwell Alexandre, e outra pintura que eu acho que também não ia ficar muito legal, sei lá, na sala da casa de vocês. Tem umas coisas, umas pessoas mortas, sei lá. Guerra. Aí aqui, olha aqui que maravilha. Mas tem bastante vermelho, né? Também é uma cor inquietante. Mas você vê lá, tomando um cafezinho, comendo umas frutinhas, de boa. A expressão artística. Chega um momento que você vai sendo... vão te polindo, né? Porque você tem que viver em sociedade, isso é importante, a gente tem que aprender a viver em sociedade, né? É liberdade, até o momento que a gente não atrapalha a liberdade do outro, né? A liberdade, ela é maravilhosa. Ela é tão maravilhosa que as pessoas não sabem lidar com a liberdade. Em algum momento elas pedem para ter um líder absoluto para cuidar da vida delas, né? Se vocês forem ver na história, é meio que assim. Então, saber usar a liberdade para si e para trazer para os outros também a sensação da liberdade, né? Isso é importante. Voltou para o Brasil, pintou o Brasil que ela queria, o Brasil moderno, né? São Paulo representava isso, o futuro. Aí aqui a boba. Você vê que é figura, mas não, as pessoas não são assim também. A gente pode criar sensações. Tem uma pessoa que é figurativo? Vocês veem alguma coisa figurativa aqui? Mas a gente pode imaginar, né? De repente a gente pode imaginar, sei lá, uma casa num torneio, né? A gente tá vendo aqui. Porque que sensação que ele quer trazer? De repente é uma sensação dele e ele vai expressar isso na tela. Essa daqui, ó, também tem uma vibe surreal. É de uma artista brasileira, Elisa Igreja, de 2010, gente. Quase 100 anos depois do brasileiro. Ó, Banco Santander. Muitas obras são hoje de bancário para as pessoas dentro dos seus espaços de trabalho, né? Tem muita gente que acha que trabalhar com cultura é de boas. Não necessariamente de boas, entendeu? Porque tem muitas problemáticas que envolvem tudo isso, assim como trabalhar na Cleseio. Por isso que é importante o momento do respiro, da comunhão e do coletivo, que é o que vocês vão fazer agora. Então eu vou já abrir para vocês a liberdade de pintar e eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu tenho uma playlist aí, que eu acho que música também traz sensações, né? Só que assim... Quando lá em casa, eu não vou lá em casa. Acho que ela tá estressada. Mas Olha isso aqui, Pedro. Isso aqui eu achei bem interessante. Quem foi que fez mesmo?
Essa aqui, ó. Não, coisas alegres, coisas boas. Na Escola de Belas Artes, ele tava lá viajando naquelas pinturas que ninguém consegue fazer. E aí ele teve um retorno ao primitivo, né? Que costumava se falar do primitivo. Ele foi estudar obras que eram feitas na África, lá. E ele começa a fazer pinturas que muita gente acha que é muito ligada à infância, à infantilização das coisas, que é mais simples. Mas ela é muito complexa na sua ideia. Essa ideia de retorno ela é difícil também, né? E aí ele chega nas últimas fases da vida dele, ele pinta sempre com essas cores. Azul, vermelho e amarelo. Que são cores interior, assim, a mata, a paisagem e tal. E como as pessoas mudam quando elas vão no interior para a cidade grande. Você também me falou como é seu nome? Da lembrança do interior, da arte feita no interior, né? Muitas vezes você vai lá, você vê aquelas namoradeiras. Diferente, ela tá reclamando porque eu coloquei no grupo da família. Aí eu fiz a declaração. Essa daqui o também. Papel, só que o certo é usar algodão. Mas não tem nada a ver, tipo assim, um jeito de fazer com o jeito de pensar da imagem. Eu vi, digamos, uma cor, que seria ali, ele tá olhando pra cima e tem essas cores pra ele. Não dá pra ver direito por fotografia. Que você vê umas camadas de tinta grossas, assim, com a outra. Essa daqui também, ó. Eu gosto sempre de pintar a carinha feliz. É verdade. Emoji, né? Ele só fez um emoji e eu tô assustadíssima. Vamos pegar aqui, vamos pegar, ó. Dois vezes é o símbolo da paz, da liberdade, de ir além. É uma bagunça. Tem um monte de coisa pra eu resolver ao mesmo tempo. E aí eu preciso Ficar coisas diferentes dependendo do seu tempo, de quem vê. Cada um é uma cabeça, pensa de uma forma. Tem coisas que nos conectam, né? Então, por exemplo, a gente reconhecer que o preto é uma ideia do caos, e o azul, a ideia do paz, e o branco e a pomba. E algumas referências já visuais que a gente tem, mas que representam coisas completamente diferentes para a pessoa e para o artista. E tá tranquilo. Essas formas de vida. A arte traz muito disso, né? E pensar também que nesse momento a arte também foi reduzida a muita coisa. Só que imagina um mundo sem arte. O mundo sem arte é um mundo, inclusive, sem aplicativo no celular. Tá? Porque tudo isso tem referência. Não existe, né? Você vai sair... Imagina um mundo sem a música, sem a literatura. Todas as coisas, elas estão ligadas e todas elas são importantes. Trabalhar na Clearseio é importante, trabalhar na Bienal é importante, trabalhar no seu Joaquim lá do restaurante é importante. Então, eu acho que a arte, ela possibilita a gente compreender como a gente depende um do outro. E depende das expressões internas e externas. A gente pode se reconhecer numa pintura de uma outra pessoa, assim como a gente se reconhece na música de alguém, ou fica feliz ou fica triste. Então, acho que é importante esse momento de encontro, não só na Clearseio, mas vocês podem levar isso para outros lugares da vida de vocês, para a gente se reconhecer, conseguir viver junto, porque tem muita coisa ruim no mundo. Muita coisa ruim. Tudo tende a ser ruim e triste, assim, a realidade, né? Então, a gente precisa dessas fugas para ficar mais livre, mais feliz, respeitar as pessoas. Não sei se isso vai ajudar vocês, mas é que eu acho que é importante a gente conversar sobre essas coisas e produzimos coisas lindíssimas aqui, juntos hoje em pouquíssimo tempo. Então a gente pode ser livre, a gente pode usar uma plataforma, a pintura é uma delas. Mas vocês têm diversos outros talentos e podem fazer isso de outra forma também. Eu acredito que seja isso. Alguém mais quer falar sobre a obra? Porque eu não falei de todas. Ah, os tímidos, amo.